Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, na semana passada eu fiz um comentário sobre a importância das estradas vicinais, que são essas estradas de chão que ligam a sede municipal às áreas rurais, às localidades rurais. E essa semana vou complementar esse comentário, que eu acho importante essa temática. Uma das questões que chamei a atenção na semana passada, foi a questão de se acessar as condições meteorológicas para se usar a motoniveladora, que é aquela patroa, aquele trator, que faz aquele aplanamento, aquela recuperação das estradas esburacadas, porque buraco é complicado, né? Os buracos comprometem a qualidade de vida das pessoas, né? As pessoas saem viajando com o carro sacudindo, prejudica o veículo, é realmente muito complicado. Notadamente, em alguns casos, onde você tem que circular por essas áreas todo dia. Quando você vai à sede municipal, eventualmente, uma vez ou outra, vá lá. Agora imagine aqueles estudantes, aquelas pessoas que trabalham nas áreas urbanas, nas sedes municipais, e as pessoas têm que se deslocar todo dia por uma situação muito complicada como essa. Eu chamo a atenção aqui para algumas questões que eu acho que são realmente muito importantes. Uma delas está relacionada às condições dessas estradas e ao momento necessário para a recuperação dessas estradas. Agora, no final de agosto, as pessoas estão notando que na região do Recôncavo Baiano, o sol ele está muito mais intenso, muito mais expressivo, que realmente acabou surpreendendo algumas pessoas. Porque, até do ponto de vista cultural, as pessoas acham que o inverno é sempre chuva e frio, e quando o sol aparece um pouco tímido. Não é o caso do final de agosto no Recôncavo Baiano. O sol está bem expressivo, então do ponto de vista técnico, é interessante se fazer uma avaliação agora das condições das estradas vicinais, por vários motivos, né? Primeiro, uma questão que é importante, sol. E o sol, com vários dias, os vários dias de sol, eles consolidam. Agora, claro, com consulta às condições meteorológicas, porque às vezes o gestor público, ele passa a motoniveladora que ele tratou nas estradas em um dia, no outro dia chove e está intransitável. Mas com vários dias de sol, aquela área onde você tem aquela lama mais solta, aquele barro começa a se consolidar. Fica mais consolidado. Então, do ponto de vista técnico, para a ação da motoniveladora é mais interessante. Mas não é só isso. No período de chuvas, e o período de chuvas no Recôncavo Baiano se concentra notadamente nos meses de julho, início de agosto. Você tem um período de chuvas. Nesse período aí pode acontecer um processo que já expliquei em outros comentários, que é a exumação de rochas, que são aquelas pedras que estão lá embaixo e que, com as chuvas intensas e o escoamento da água, que é aquele escoamento concentrado, chove nas áreas mais altas, a água desce em velocidade e ela começa a sulcar, cavar a estrada e formando aquele ravinamento, para explicar no popular, aqueles regões, começa a cavar. Ao começar a cavar, algumas rochas, algumas pedras que estavam lá embaixo começam a aparecer. Estavam totalmente cobertas pela capa do solo, começam a aparecer. Aí é um perigo. Pode ter um acidente grave, uma situação complicada nessas áreas que transitam, inclusive, ônibus coletivos levando o que os pais têm de mais rico, né, que são seus filhos, né? São crianças transitando da escola. Então, esse é um período importante para o monitoramento desses pontões de rocha, para o monitoramento de áreas com possíveis desabamentos, que podem ter possíveis desabamentos. Então, isso aí é importante chamar a atenção para essas questões. Além disso, é importante ter alguns cuidados, que é, por exemplo, a fiscalização daqueles quebra-molas irregulares, gente. Pessoal que tem aquela mania de fazer aqueles quebra-molas gigantescos em áreas rurais, gente, isso pode custar vidas, isso pode matar as pessoas.
Então as pessoas devem se atentar para essas questões, porque isso é muito perigoso. Assim como a questão das pessoas que, às vezes, até por uma boa vontade, você tem lá uma casa lá de adobo, uma casa de barro ou de taipa, o cidadão derruba uma casa velha dessa aí, pega aquela terra e coloca na estrada para encobrir, para tapar os buracos. Às vezes pensa que está ajudando. Não. Se você colocar aquele material muito solto, concentrado em determinadas áreas, com a chuva, uma chuva à noite, por exemplo, aquele material ele vira uma lama grudenta que o veículo pode deslizar, bater na cerca, acidentar, colidir com outro. Veículos grandes, no caso ônibus coletivos de transporte escolar, por exemplo, ou vans, acaba sendo algo mais complicado ainda. Então a intervenção em estradas, mesmo as vicinais, deve ser técnica e cuidadosa. Não deve ser uma coisa de aventuras, não é, gente? Exemplo, o cidadão fala assim, olha, eu tenho essa caçamba aqui, eu vou ali na cascalheira ali embaixo, encher a caçamba de cascalho, espalhar o cascalho aqui nessa ladeira, ou aqui no sopé da ladeira, para facilitar, para ajudar, para diminuir a buraqueira. E o encascalhamento de estradas vicinais é tecnicamente indicado. Mas, repito, tecnicamente indicado. O engenheiro civil faz lá um cálculo de que tipo de cascalho, onde vai colocar o cascalho, como vai colocar, qual a espessura, de que forma vai colocar. Em alguns casos, você até compacta aqueles tratores compactadores para consolidar aquele material em uma área de grande circularidade inclusive de veículos grandes. Então não é uma brincadeira, não é uma coisa que se faz de todo jeito, de toda forma. Então o cuidado é muito importante. Então, além da gestão pública municipal deve estar atenta às condições de trafegabilidade das estradas vicinais, das estradas de chão, deve-se conscientizar a população através de reuniões, associação de moradores, sindicatos de trabalhadores rurais, para que as pessoas possam reivindicar essa gestão técnica das estradas vicinais, que são muito importantes, e, ao mesmo tempo, evitar ações que podem comprometer a qualidade daquele trecho da estrada vicinal. Às vezes a pessoa pensa que está ajudando, está contribuindo para aumentar o problema. Um exemplo, você tem ali um barranco que tem várias árvores, algumas árvores naquela área. Aí o cidadão fala assim, olha, esses barrancos, essas árvores estão causando um sombreamento aqui, daqui a pouco vão crescer muito e vão impedir a circularidade na estrada. Então eu vou derrubar a árvore. Olha, gente, que perigo. Você derruba as árvores, não é? As raízes que seguram aquele barranco ali, as raízes, elas vão apodrecer, a terra vai ficar mais solta, o barranco vai cair e pode interceptar a estrada vicinal. Então observe como os cuidados são importantes. Então é um conjunto de ações técnicas que devem ser avaliadas com cuidado e não as pessoas fazerem da forma que acham que devem e pronto. Saúde e paz, até a próxima.